A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje nós chegamos na lição de número 12 do quarto trimestre de 2022. E essa lição, ela vem falar imersos no Espírito nos últimos dias. Diante desse tema que nós vamos estudar nessa lição, ele está baseado ali em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao versículo de número 12. É uma das lições mais conhecidas do livro de Ezequiel, que fala do oceano do Espírito. E é uma lição onde nós entendemos que ela tem o seu aspecto para os períodos atuais, em que o crente pode afinar o seu contato com Deus, aproximar-se de Deus e encher do Espírito Santo. E também ela tem o seu aspecto escatológico, onde ela irá se cumprir no milênio. Então é um período que nós podemos considerar um período atual dessa mensagem do livro de Ezequiel e também um período escatológico. A nossa introdução dessa lição, ela nos diz: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação do templo de Ezequiel, ali no capítulo 40, versículo 1 e 2, quando Ezequiel ele teve a visão do templo em Jerusalém. A primeira parte, versículo 1 ao 6, se concretiza nas águas que fluem debaixo do umbral do templo, à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando áreas inférteis do Vale do Mar Morto. Segue-se aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 ao 12, descreve o efeito milagroso das águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então nós vemos aqui nessa introdução, meus queridos irmãos, que o Mar Morto é o conhecimento de todos que ele não tem vida. Então é um mar salgado onde não existe vida, mas a profecia de Deus, ela vem se cumprir nos dias do milênio, onde as águas do Mar Morto, elas serão saradas e trarão vida e vida com abundância. No primeiro tópico da nossa lição, nós vemos sobre o aspecto escatológico. A nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa os aspectos apocalípticos nas Escrituras Sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação a uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta e os detalhes desse complexo, como a dimensão de áreas, dependências e medidas, surge em um templo literal, isto é, simplesmente simples de entender. Se os dois que foram destruídos de Salomão e o de Herodes eram literais, não faz sentido no novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do templo é também literal. Então, assim como o templo de Herodes e o templo de Salomão foram destruídos,
e eles foram reais, existiram, era algo literal, assim também, meus queridos irmãos, o templo no milênio, ele será real e literal. O segundo subtópico diz, o guia celestial, um personagem que aparece desde o início da visão no Novo Templo, um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e desta forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará, estará fechada. Porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, e por isso estará fechada. No período dos 2 tempos, esta porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. Então, esse templo que Deus nos dará no milênio é um templo onde o Senhor, ele abrirá as portas para reinar a partir desse templo os remanescentes da grande tribulação e também sobre a nação de Israel. E o terceiro subtópico diz, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica, escatológica, e tem paralelo com o livro do Apocalipse no capítulo 22, onde nós vemos que em relação a toda sorte de árvore que dá o seu fruto para se comer. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que o Rio Jordão, ele terá vida, e vida com abundância, que vai suprir e abastecer todo aquele povo que estará no milênio com Cristo. E o nosso segundo tópico vem dizer sobre a implantação pneumatológica, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que, ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, elas me deram pelos tornozelos. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos. E depois, mais 500 metros, elas já estão no ombro. 500 metros além, essas águas já haviam tornado no ribeiro. E o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois de ser o ser celestial, trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Então nós vemos aqui que a imersão do Espírito é algo gradativo na vida do ser humano. Assim como ele se aproxima de Deus, vai santificando a sua vida, vai purificando através da lavagem do pecado, assim também nós nos aproximamos de Deus e vamos tendo conhecimento e sendo revelado as profundezas, as maravilhas, as bênçãos de mergulharmos no Espírito. Lá no livro de São João, no capítulo 7, versículo 37 ao 39, vem nos dizer: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu ventre. É isto, disse ele pelo Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas hoje, meus queridos irmãos, Jesus já foi assunto aos céus, teve derramamento do Espírito no dia de Pentecoste e cabe a nós estarmos na beirada da água ou adentrarmos no oceano do Espírito e mergulhar na graça, na misericórdia, na unção, no poder de Deus. Então, essa visão de Ezequiel, nós vemos que é uma visão muito profunda, que nos ensina muito, que podemos mergulhar no oceano do Espírito e aprofundar nas bênçãos que provém do alto céus para as nossas vidas. E o segundo subtópico vem dizer, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que as águas é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que cabe ao cristão a oportunidade. Eu quero ser cheio? Ou eu quero estar vazio? Ou eu quero ter apenas uma fração dessa unção de Deus, desse poder de Deus, dessa graça de Deus na minha vida? Ou eu quero realmente mergulhar no Espírito? Então está aí a oportunidade de encher-nos do Espírito, mergulhar no oceano do Espírito e receber das promessas, das bênçãos, da dádiva que provém do alto céus, do trono de Deus para as nossas vidas. E o terceiro subtópico vem dizer, imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Então nós temos aqui em Mateus, no capítulo de número 28, e no versículo de número 19, vem nos dizer, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus ele vem dar suas últimas instruções, muitas denominações creem só, algumas creem só em Jesus, outras creem só em Deus, outras não aceitam o Espírito Santo, mas o próprio Jesus, ele vem dizer, aqui no capítulo 28 de São Mateus, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, são três pessoas distintas e os três são Deus, com o mesmo poder, honra, glória e merecem todo louvor. Então, nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que como ele pode ser uma pessoa e os crentes ser cheios dele. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão no domínio do Espírito. Como podemos entender isso? É nós esvaziarmos de nós e deixar o Cristo, o Santo Espírito, o nosso Deus, entronizar na nossa vida para que nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito. Amém, meus queridos? E o terceiro tópico vem dizer sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A abundância de árvores, o arará em hebraico é literal, mas aparece também no Antigo Testamento. Se nós formos ver lá
em Deuteronômio 1:1, vem dizer sobre o deserto: é o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo da Acaba, no sul do país, da margem do Mar Vermelho. Então nós vemos aqui que o Mar Morto, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, nós podemos entender que ele está estabelecido, está no mapa e está também nas Escrituras, apontando que existe um Mar Morto, que tem um Mar Morto, que ele não tem vida, mas que ele será restaurado. E isso se cumprirá quando? No milênio, né? Então, no segundo subtópico, vem dizer sobre o Mar Morto. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. É o Mar Morto, ou o Mar de Sal, Mar Salgado, Mar das Campinas ou Mar de Arabá. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos melhores, visto que o lago não possui escoamento natural. Suas águas são eliminadas pelo meio da evaporação. Então nós vemos aqui, meus amados, que o próprio Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. E pela sua depressão, 396 metros abaixo do nível do mar, ele não tem escoamento. E toda a água do Mar Morto, ela era para transbordar. E nós vemos que ela é evaporada e ali fica o quê? O sal, né? Só sobra o mar salgado, as águas salgadas. Mas essas águas, elas sararão. E no terceiro subtópico vem dizer: vida no Mar Morto. A chegada das águas purificadoras do templo revive o Mar Morto. E o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no mar Mediterrâneo, o grande mar. Isso se faz lembrar da criação no princípio. Os pescadores de El-Gedi até Eglaim lançarão as suas redes para apanhar peixes, um cenário que nunca visto até então na história. Então nós sabemos, meus amados, que o Mar Morto ele não tem vida devido à sua quantidade de sal. Mas nós já estamos vendo a reportagem que já tem peixe no Mar Morto. Então, o Mar Morto já está sendo restaurado. Isso aí simboliza o que, meus queridos irmãos? Simboliza que todas as profecias já estão cumpridas e Cristo já está à porta, aleluia, onde restaurará esse mar, trazendo vida, e ele já está tendo vida. Glórias a Deus por isso, dê glória, porque a volta de Cristo, ela é muito mais próxima do que quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Então, estamos vivendo, meus queridos irmãos, essa profecia, essa visão de Ezequiel, ela é atual e ela também se cumprirá no milênio. E nós sabemos que tudo já está preparado para o reino milenal de Cristo, onde também essas águas serão purificadas. E sobre os charcos lamaceiros com sal, que não serão restaurados, há ainda muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo. Talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida
nascimento e envelhecimento. Então nós vemos que no arrebatamento, meus queridos irmãos, quando houver a grande tribulação, 2/3 da humanidade será dizimado. E no milênio, a igreja estará reinando com Cristo, com os remanescentes da nação de Israel e o povo que não morreram na grande tribulação. Muita gente não vai morrer na grande tribulação. Vão ser milhões e milhões, mas muitos não morrerão. Então, nós aprendemos que eles estarão também no milênio. A igreja reinará com Cristo sobre esse povo, mas nós vemos que o pecado será tirado e Cristo estará restaurando a nação de Israel, enchendo o povo do seu espírito. E a nossa conclusão vem dizer: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para o Cristo, e o Espírito Santo é significativa na presença do rio do Éden, no princípio, no relato da criação e do rio da vida, no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Então, essa terra em que nós estamos, meus amados irmãos, ela será restaurada. É como Pedro disse: os céus e a terra que agora existe estarão reservados como tesouro para o fogo e a perdição dos homens ímpios. Então ela será purificada com fogo, será restaurada, e nós vemos que haverá um derramamento do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. É o que nós vemos lá em Joel, né? E que diz que nos últimos dias ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Qual o último dia é esse, meus amados irmãos? Não é os dias de hoje em que nós estamos vivendo. Os últimos dias do plano divino de Deus, ele é no milênio. Ele é na restauração da nação de Israel, na restauração dessa terra, onde a terra vivenciará os últimos dias, os últimos acontecimentos, até entrarmos nos céus dos céus, onde estaremos com Cristo eternamente. Amém? Que Deus te abençoe. É uma rápida passagem para termos um entendimento do que Deus irá fazer, restaurando as águas do Mar Morto, restaurando essa terra, derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Que Deus te abençoe e que essa lição ela cause na nossa vida um entendimento e um crescimento espiritual maravilhoso, e ficamos nessa confiança que podemos ser cheios do Espírito Santo, mergulhar no oceano do Espírito e conhecer o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Fiquem todos com Deus.